Bom dia, Ibabe. Graça e a paz de Deus a você, a todos vocês, todas vocês, bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria estar de volta, uma alegria estarmos juntos novamente. Você que está em casa, que a boa mão de Deus alcance você, a sua família. Você que não está agora, quando você estiver, onde você estiver, que a graça do Senhor alcance você. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos novamente. Obrigado, Senhor, pela Tua bênção sobre nós. Obrigado, Senhor, pela Tua graça sobre nós. Obrigado pelo privilégio da celebração. Obrigado pelo privilégio do louvor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pôs nos nossos lábios um novo cântico. O Senhor encheu o nosso coração de alegria. Obrigado pelo Teu consolo, pela Tua provisão, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pela Tua doce companhia. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, pela vida de comunhão. Obrigado, Senhor, pela família. Obrigado, Senhor, pelos amigos, amigas. Obrigado, Senhor. Obrigado por aqueles que nos amam. Obrigado, Senhor, por aqueles que partiram e estão com o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pela vida. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós oramos, louvamos o Teu nome, Te engrandecemos, celebramos o Senhor. Glorificamos o Senhor, exaltamos o Senhor e nos rendemos a Ti e descansamos em Teus braços mais uma vez. Em nome de Jesus vivemos, para Ti vivemos, em Ti descansamos, a Ti celebramos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas, coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, assim como restauras as correntes do deserto de Negueb. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria, colherão, ceifarão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cânticos de alegria, trazendo a sua colheita, trazendo os seus feixes. Quando o Senhor nos trouxe de volta da pandemia, ficamos como quem sonha. Quando o Senhor encheu de novo a nossa casa, quando o Senhor nos fez reunir novamente, nós ficamos como quem sonha. E dissemos entre nós: coisas grandes o Senhor fez por nós, coisas grandiosas, coisas maravilhosas, coisas extraordinárias, coisas inimagináveis o Senhor fez por nós. Por isso nós estamos alegres, essa é a razão da nossa alegria. Nós temos razões para a alegria. Hoje pela manhã alguém me saudou logo no WhatsApp, no grupo, dando bom dia, orando, abençoando o nosso domingo. Eu disse: sim, é um dia de festa, é um dia de alegria. Estamos reunidos alegremente na presença do Senhor, cheios de alegria. E temos razões para a alegria. Que razões temos para a alegria? A primeira delas é que Deus fez grandes coisas por nós. O texto bíblico, o Salmo está dizendo, esse Salmo é nosso. O cativeiro, nós podemos pensar no tempo da pandemia, o tempo do distanciamento, o tempo do isolamento, o tempo em que não estávamos juntos, não estávamos reunidos. Houve um tempo muito radical, que nem mesmo a família próxima experimentava convivência, cada um dentro da sua casa. Era um confinamento.
E nós imaginávamos, quando será que isso vai acabar? Eu me lembro que em março do ano passado, a minha filha apavorada disse assim: pai, será que em abril nós estamos de volta? Eu não vou aguentar até abril. Eu falei: nossa, nós aguentamos, nós vivemos até agora, novembro do ano seguinte. Olha que tempo foi esse? É quase que um cativeiro. Fomos para o exílio. Mas Deus fez grandes coisas por nós. Deus fez maravilhas por nós. Nossa vida nunca esteve à deriva. Nossa vida nunca esteve à mercê de um vírus. Nossa vida nunca dependeu da vacina. Embora eu tivesse me vacinado. Já tomei 2 doses. Se tiver terceira, eu tomo. Se tiver quarta, eu tomo. E se tiver todo ano, eu tomo. Mas a minha vida não está na mão de vírus e não está na mão de vacina. A minha vida sempre esteve, está e estará nas mãos de Deus. Há pessoas que não creem em Deus. E há pessoas que creem em Deus, mas não creem que Deus está. E há pessoas que creem em Deus, creem que Deus está, mas não creem que Deus está agindo, fazendo, movimentando a sua mão, realizando coisas, fazendo grandes coisas. Não, Deus está e está agindo, a nossa vida está na palma da mão de Deus, a nossa vida está sob o cuidado de Deus. Nós vivemos da divina providência. A nossa vida está sob a ação de Deus, a interferência de Deus, o cuidado de Deus, a ministração de Deus. Deus invade o nosso mundo com misericórdia e graça e bondade. Deus age no meio de nós. Tem gente que acredita que a vida é resultado apenas das escolhas humanas. E sim, há muita coisa na vida que é resultado das escolhas humanas. Não vacinar é uma escolha e tem seus resultados. Tomar a vacina é uma escolha e tem outros resultados. Mas a vida não está apenas à mercê das decisões humanas. Também a vida não é resultado apenas do encadeamento químico. Nós não somos um conjunto orgânico, não somos átomos e moléculas, não somos vida orgânica que vai se desenvolvendo aleatoriamente. Não, nós não somos isso. Embora o nosso corpo parece que tem vida própria. Acontece coisa com a gente que a gente fica olhando e dizendo: o que está acontecendo comigo? O nosso corpo, às vezes, foge do nosso controle. A química do nosso corpo se desenvolve, inclusive, contra nós. Mas nós não somos resultado de encadeamento químico. Apaixonar-se não é apenas uma experiência química. Não é que o nosso metabolismo ou a química do nosso cérebro se encanta orgânica, biologicamente, pela química ou pelo cheiro imperceptível de outro corpo. Não, nós não somos apenas isso. Nós não somos fruto do acaso. A nossa vida está na mão de Deus. Nós cremos num Deus. Nós cantamos ao nosso Deus. Nós celebramos ao nosso Deus. Nós dizemos que Ele é fôlego de vida e que Ele participa dos nossos dias. Deus, inclusive, nos leva para os cativeiros. De vez em quando Deus diz: é tempo de Babilônia para você. Existem Babilônias, exílios, cativeiros, que são resultados de nossas escolhas. Mas existem cativeiros, Babilônias, exílios, que são resultados da interferência de Deus. Deus age, Deus nos leva, e Deus nos traz de volta. Deus não está de braços cruzados.
Deus não é espectador da existência humana. Deus não é espectador do palco da história. Não, o nosso Deus está agindo. O nosso Deus trabalha. Jesus disse isso para nós: o meu Pai trabalha até hoje. Essa ideia dos filósofos do Deus relojoeiro, que Deus criou o universo como um relógio, deu corda, pôs o universo para rodar e foi descansar, foi para um sábado definitivo, omitindo-se, isentando-se de responsabilidade, ausentando-se, deixando-nos entregues à nossa própria sorte, ou à sorte do encadeamento natural dos fatos e das realidades orgânicas e químicas e biológicas. Não, Deus não fez isso. O sábado de Deus é um sábado operante. Jesus diz: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também, eu trabalho. O nosso Deus é trabalhador. Isaías, o profeta, disse: desde a antiguidade não se viu, com olhos não se viu, com ouvidos não se ouviu, não se percebeu, não se teve conhecimento a respeito de um Deus igual ao nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. O nosso Deus trabalha. Por isso o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele trabalha. Deus faz, Deus age, Deus interfere. Nem tudo o que acontece conosco é resultado das mãos de Deus. Mas muita coisa do que acontece conosco é resultado das mãos de Deus. Esse é um mistério da nossa existência. Por isso, Paulo, apóstolo, diz assim: ó profundidade da sabedoria, do conhecimento, da maravilha dos pensamentos de Deus. Quem entendeu Deus? Quem conseguiu discernir os caminhos de Deus? Os caminhos de Deus são insondáveis, inescrutáveis. Nós não sabemos o que Deus está fazendo, mas o fato de não sabermos, não visualizarmos o que Deus está fazendo, não significa que Ele não esteja fazendo. Por isso Paulo irrompe num louvor dizendo: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Por isso nós nos reunimos aqui hoje pela manhã para dizer: grande é o Senhor, fôlego de vida, misteriosa água viva, misteriosa água viva. O nosso Deus está conosco, o nosso Deus está agindo. E quando eu olhar para trás, e eu imagino isso, não sei se vai ser assim, mas eu imagino ter um papo com Deus na eternidade. Dizer assim: Deus, e aquele dia? Foi eu. E aquilo que aconteceu? Aquilo que você reclamou muito? Fui eu. Aquilo que você chorou? Fui eu. Aquela alegria? Foi eu. Aquele encontro? Fui eu. Aquele consolo? Fui eu. Aquela ideia, fui eu. Aquela força que você não sabia que tinha, fui eu. Fui eu. Celebrar a vida como um mistério, dizendo: Deus fez grandes coisas. Há coisas que Deus fez na minha vida que eu sei que Ele fez, eu sei que foi Ele, eu vi. E pode ser que alguém duvide, dizendo: Ed, não foi Deus que fez. Eu vou dizer: bom, tudo bem, você pode acreditar o que você quiser, mas eu tenho convicção no meu coração que foi Deus. E eu caí de joelhos e agradeci a Deus. E eu sei pelo que estava agradecendo. Mas eu também me ajoelho todos os dias e eu digo: obrigado, Senhor. Porque há coisas na minha vida que eu não sei, mas eu sei que o Senhor está. Há caminhos na minha vida que eu desconheço. Há circunstâncias na minha vida que eu não consigo discernir, mas eu sei que o Senhor está e que a tua forte mão me sustenta e a tua mão me guia. Eu celebro a vida como um mistério que afirma: grandes coisas o Senhor fez por mim. Grandes coisas o Senhor fez por nós.
Isso é motivo de alegria. Deus fez, Deus faz, Deus fará. Motivo de alegria. Motivo de alegria é que nós ficamos como quem sonha. Quando Deus nos trouxe de volta, foi como um sonho. É mais ou menos assim, o Eugene Peterson traduz dizendo na Bíblia a mensagem, ele diz assim, que era bom demais para ser verdade. Era assim, é difícil de acreditar. E certamente você já viveu e vive coisas assim na sua vida. Não, eu não acredito. É bom demais para ser verdade. Verdade? Ou então, quando alguém te dá uma notícia, você fala assim, você está brincando comigo? Você está de brincadeira? Fala, não, é verdade. E a gente dá glória a Deus. E é bom demais para ser verdade. Esse bom demais para ser verdade é arrebatador. O sonho tem a ver com a imaginação. O sonho tem a ver com a possibilidade de pensar naquilo que nós gostaríamos que fosse, embora ainda não seja. O sonho é a nossa imaginação corrigindo a realidade. O sonho é a nossa imaginação semeando mundos reais. O sonho é a nossa imaginação semeando mundos possíveis. O sonho é a nossa imaginação profetizando contra o que é. O Salmo 137 diz o seguinte, que quando nós estávamos no cativeiro, as pessoas diziam, cantem canções aí para nós. Por que vocês recolheram seus instrumentos? Por que vocês colocaram os instrumentos de vocês no quartinho e fecharam a porta? Cantem aí as suas canções. E nós dizíamos, não é possível cantar aqui no cativeiro. Aqui não é lugar de cantar, de louvar, não é lugar, porque aqui nós estamos convivendo com o mal, aqui nós estamos convivendo com a maldade, aqui nós estamos convivendo com a hostilidade, aqui nós estamos convivendo com a morte, com a brutalidade, com o desrespeito à vida, com a indignidade, aqui nós estamos convivendo com uma afronta à santidade de Deus. Aqui é tempo de profetizar e é tempo de sonhar, porque quem profetiza sonha e quem sonha profetiza. Porque quem sonha com Deus, sonha sonhos proféticos. Então nós sonhamos. E sonhar é motivo de alegria, porque sonhar é transportar-se para um mundo que ainda não existe, crendo que ele é possível, crendo que ele existirá, e colocar esse sonho nas mãos de Deus, para que Deus abençoe de modo a fazê-lo realidade. Sonhar é revoltar-se, rebelar-se contra as manifestações da morte. Sonhar é dizer que o que é não pode ser verdade, o que é não será definitivo. Eu me recuso a acreditar que isso aqui é o fim, eu me recuso a acreditar que o cativeiro é o meu ponto de chegada, eu me recuso a acreditar que o exílio é o que Deus tem para mim, me recuso, então eu sonho e profetizo, e enquanto sonho e profetizo eu me alegro, não na realidade, mas na profecia que Deus coloca no meu coração enquanto eu sonho. Então sonhar é motivo de alegria. Quem não sonha já morreu. E nós sonhamos. Nós sonhamos com esse dia, nós sonhamos com esse reencontro, nós sonhamos e nós falamos, aí é um clichê, o novo normal. Que novo normal? Sei lá que novo normal. Sonhe, pense aí qual é o novo normal. Nós sonhamos com a nova IBAB. Quantas vezes nós falamos assim, quem será essa IBAB que vai voltar? Como será a IBAB que vai voltar? Como nós vamos viver depois desse 1 ano e meio? Vamos continuar a fazer as mesmas coisas que sempre fizemos? Vamos continuar a fazer as mesmas coisas do mesmo jeito que sempre fizemos? Não, nós sonhamos, nós imaginamos e nós profetizamos futuros. Isso é motivo de alegria. Viver nos sonhos é motivo de alegria. De vez em quando vem alguém e diz assim, acorda. Não acorda não. Continua sonhando. Quem não sonha já morreu. Quem não tem capacidade de imaginar futuros, deu a vida por encerrada. Então continua sonhando. Continua profetizando.
Continua colocando isso nas mãos de Deus. E quando você sonhar, sorria. Já viu gente sorrir dormindo? Você estava sonhando, né? Falou, estava. E a gente não fica bravo quando alguém acorda a gente bem no meio do sonho. Fala, agora você me acordou. Então continua sonhando. Sonhar é motivo de alegria. Quem sonha tem motivo para estar alegre. Sonha. Mesmo que você diga assim, isso nunca vai acontecer. Quem sabe? Deus não age, Deus não trabalha? Isso é bom demais para ser verdade. Sonha. Deus faz grandes coisas. E não sonhe pequeno, não. Sonhe grande. Na minha juventude eu ouvi um conselho. Alguém disse assim, quando você fizer planos, faça planos tão grandiosos que se Deus não estiver neles, eles não se realizarão. Então, quando você sonhar futuros possíveis, sonhe sonhos que somente serão possíveis de se tornarem realidade se Deus abençoar. Sonhe sonhos que sejam resultado de coisas grandes que Deus faz, porque Deus fez, continua fazendo e fará. Então sonhar é razão de alegria. Por que estamos alegres? Porque Deus fez grandes coisas por nós. Por que estamos alegres? Porque sonhamos com as coisas que Deus fará por nós. E por que estamos alegres? É porque nós sabemos que as nossas lágrimas, as nossas súplicas e o nosso trabalho resultam, frutificam. Diante de Deus ninguém chora em vão. Quem chora aos pés da cruz não chora em vão. Deus não desperdiça lágrimas. Deus não desperdiça nossas lágrimas. Diante de Deus ninguém chora em vão. Deus não faz ouvidos moucos à nossa oração. Deus não está desatento às nossas preces e súplicas. Deus não está indiferente às nossas dores. Deus não está ausente do nosso esforço. Deus está conosco no campo da semeadura. Deus está semeando conosco. O salmista diz assim, restaura-nos, Senhor, restaura-nos. É uma súplica. Restaura. Assim como o Senhor fez no passado, faz de novo, faz mais. Restaura. E ele diz assim, eu acredito que vou colher. Porque aquele que semeia com lágrimas, vai colher. E aquele que trabalha com lágrimas, volta trazendo nos braços a colheita. Volta. O nosso trabalho resulta, o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, sejam firmes, sejam constantes, perseverantes, não desanimem. Continuem trabalhando, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho resulta, o nosso trabalho frutifica. Mesmo quando trabalhamos com lágrimas. E eu me pus a pensar, por que trabalhamos com lágrimas? Por que nós semeamos com lágrimas? Por que ele falou aqueles que semeiam com lágrimas? É porque eles estão de volta do cativeiro. Eles estão de volta do exílio. Eles foram para a Babilônia. E quando foram para a Babilônia, Sião, a cidade de Jerusalém, foi invadida, foi incendiada. As pessoas foram mortas, assassinadas, brutal e violentamente foram mortas pelo exército babilônico. O templo de Jerusalém foi destruído. Eles voltam do cativeiro e tem uma terra arrasada.
Os muros de Jerusalém estão no chão, o templo de Jerusalém está no chão, as casas de Jerusalém estão no chão. Quando eles voltam, eles encontram um vazio. Nós choramos os nossos vazios. Quando nós voltamos para Sião, nós nos deparamos com as nossas perdas. Quando nós voltamos para Sião, nós nos deparamos com aquilo que não voltou conosco, aqueles que não voltaram conosco, porque morreram no tempo do exílio, ou porque escolheram ficar na Babilônia e não voltaram. E nós temos que conviver com o vazio daqueles que não voltaram conosco e do que não voltou conosco. E com o vazio daquilo que imaginávamos encontrar em Sião, mas em Sião não existe mais. Passaram-se 70 anos de exílio e aí a gente volta para Sião achando que vai estar tudo no lugar, vai estar tudo igual. Não, não está tudo no lugar, não está tudo igual e a coisa que não está mais. Então a gente convive com o vazio, a gente convive com memórias, nós convivemos com o nosso luto, a gente reconstrói a casa e depois de reconstruir a casa a gente diz assim, papai ia gostar de ver essa casa, mas papai não está mais aqui. Mamãe ia gostar de ver a nossa mesa assim, mas mamãe não está mais aqui. Então a gente está trabalhando, reconstruindo a casa. A gente está trabalhando, reconstruindo o muro da cidade. A gente está trabalhando, reconstruindo o templo. Mas enquanto a gente trabalha, a gente chora. A gente chora os vazios. A gente chora as memórias. Enquanto a gente trabalha, a gente chora as nossas próprias transformações e dores. As coisas em nós que não são mais como eram. A gente chora porque a gente tem nas costas as marcas dos chicotes da Babilônia. A gente chora porque uma certa inocência, uma certa ingenuidade se foi. Então a gente chora. E chorar faz parte. Mas sabe o que é maravilhoso aqui? É porque a gente não para de semear enquanto chora. A gente semeia e chora, chora e semeia. A gente não deixa de acreditar que vai ter colheita. A gente não deixa de construir o futuro sonhado. A gente chora também de alegria. Porque quando a gente está trabalhando e semeando nessa cidade que era arrasada e que a gente está fazendo ela voltar à vida, a gente lembra o tempo em que a gente só sonhava em poder fazer isso, agora a gente está fazendo. Então tem trabalho, tem súplica, tem lágrima, tem trabalho, e a gente se alegra na certeza da colheita, vai ter fruto, vai resultar. Nós vamos fazer coisas novas, nós vamos fazer coisas diferentes. Se não pela força da necessidade, pelo fato de que nós somos diferentes. E porque somos diferentes, nós vamos fazer coisas diferentes. Porque somos diferentes, nós vamos viver de modo diferente. Essa é a experiência da transformação, da metanoia, do arrependimento. O arrependimento não é um lamento pelo que eu fiz no passado ou deixei de fazer. O arrependimento é uma experiência de, tendo feito o que eu fiz, ou tendo deixado de fazer o que eu deixei de fazer, eu me tornei uma outra pessoa. E essa outra pessoa, essa nova pessoa, que toma consciência de si, faz coisas novas. Faz uma nova Sião. Sabe por quê? Porque fazer a Sião igual que era,
é colocar os pés no caminho do próximo cativeiro. Ué, a gente não fez uma Sião? Fez. Deus olhou para ela e falou assim: não está nada boa essa cidade aí que vocês construíram. Vou derrubar tudo. Vou levar vocês embora para o cativeiro. Aí vocês lá, façam um exame de consciência. Vocês lá no cativeiro, prestem atenção na história de vocês. Vocês lá no cativeiro, prestem atenção em quem vocês eram antes do cativeiro e por que vieram parar no cativeiro. E quando vocês se reencontrarem com a sua consciência, aí eu trago vocês de volta para vocês reconstruírem Sião. Mas será uma nova Sião, uma outra Sião. Não pode ser a mesma coisa. Porque pessoas novas não fazem as mesmas coisas. Mais do mesmo nos deixa no mesmo lugar. Nós não estamos de volta para fazer mais do mesmo. Nós estamos de volta para fazer coisas que nunca fizemos, para fazer coisas de um jeito que nunca fizemos, porque nós não somos os mesmos. As coisas grandes que Deus fez por nós, Ele fez também em nós, e Ele quer nos usar para fazer coisas grandes através de nós. Isso é motivo de muita alegria. Então nós temos razões para a nossa alegria. Deus fez coisas grandes, nós temos sonhos de futuro, e nós temos a certeza e a convicção de que as nossas lágrimas, as nossas súplicas e o nosso trabalho resultam. Eu oro a Deus que no nosso reencontro nós tenhamos uma alegria consistente. Uma alegria lúcida, uma alegria adulta. Não é um contentamento alienado, porque voltamos. Não, voltamos diferentes. Voltamos e encontramos alguns vazios, voltamos com lágrimas nos olhos, voltamos com profecias e sonhos, voltamos com compromisso de trabalho, porque nós acreditamos que podemos fazer coisas novas, podemos construir famílias novas, podemos construir futuros novos, igrejas novas, cidades novas, sociedades novas, relações novas. Acreditamos que podemos ser novos, porque o Deus que fez, continua fazendo e fará. Que Deus abençoe você, e que as pessoas à sua volta tenham sustos e que elas digam assim: uau, o que aconteceu? E você vai dizer assim: o que aconteceu é que nesse tempo em que a gente não se viu, eu sonhei, eu profetizei, eu chorei, eu supliquei, eu semeei, e Deus fez grandes coisas por mim. É por isso que eu estou assim. E eu estou muito comprometido a continuar sonhando, chorando, suplicando, semeando, me deixando transformar por Deus, para que Deus transforme o mundo à minha volta. Que seja essa a bênção de Deus na sua vida. Amém. Estamos aqui à mesa de nosso Senhor Jesus Cristo. O pão e o vinho. Eu imagino Jesus no domingo da ressurreição. Eu imagino Jesus quando Ele se reencontrou com seus discípulos. Pensa nisso. Se os discípulos não poderiam olhar para Jesus ressurreto e dizer assim: uau, Deus fez grandes coisas por você. E Jesus diz: você não tem ideia. Mas nós vimos você na cruz ensanguentado, nós vimos você sendo chicoteado. Eu falei: sim, eu sei. Mas enquanto aquilo acontecia, eu sonhava.
Enquanto aquilo acontecia, eu profetizava. Enquanto aquilo acontecia, eu suplicava. Inclusive, orei por vocês. Enquanto aquilo acontecia, eu semeava novos futuros e novo mundo, novas gentes. E de fato, Deus fez grandes coisas por mim. Por isso eu estou alegre. E é isso que nós celebramos aqui, que o Deus que fez grandes coisas em Jesus, por Jesus, por meio de Jesus, é nele, Jesus, que Deus faz grandes coisas por nós, em nós, por meio de nós. Então celebremos o nosso Senhor Jesus Cristo. Tome nas mãos o pão que está aí com você. E antes de participarmos juntos, vamos orar. Deus nosso Pai, celebramos o Teu nome pelas grandes coisas maravilhosas e inimagináveis coisas que o Senhor fez por nós. E especialmente, e de maneira singular, porque nada se compara a isso que o Senhor fez. Nós celebramos o Teu nome pelo que o Senhor fez na cruz de Jesus por nós. Nesse corpo partido de Jesus, o que o Senhor fez por nós. A mais maravilhosa de todas as coisas, a mais extraordinária de todas as coisas, a mais inimaginável de todas as coisas. O Senhor nos fez vencer a morte e sonhar com a eternidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por Cristo Jesus, o corpo partido por nós. Amém. Comamos juntos. Jesus teve em mãos o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, por isso que o vinho representa o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma aliança que Deus fez conosco. E fez uma promessa de que um dia nós estaríamos à mesa com Ele, no reino de Deus consumado. Ele disse: eu não vou mais tomar o fruto da videira com vocês até aquele dia. Então nós ansiamos por esse dia. Eu queria convidar você a se colocar em pé e orar comigo por esse dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Todos juntos? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, fazer novo o nosso mundo. Vem, Jesus, fazer nova a nossa história. Vem, Jesus, fazer-nos novos até aquele dia quando tudo será novo. É no Teu sangue que temos essa esperança e é no Teu sangue que nos agarramos a essa promessa. Maranata, vem, Jesus, vem, Jesus. Tomemos juntos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que a maravilhosa graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a doce companhia do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, com todo o povo de Deus espalhado pelo mundo, hoje e sempre. Amém.